Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje vai falar sobre o período helenístico da Grécia Antiga e a história romana da Antiguidade Ocidental. Antes disso, gostaria de pedir a gentileza de vocês se inscreverem no canal, fazerem comentários, sugestões, críticas, interagir com as aulas. Bem, muito obrigado. Aqui nós temos uma imagem importante relacionada ao Império do Alexandre o Grande, que é o maior representante desse domínio macedônico na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, que vai depois da origem à cultura helenística. O período helenístico e a dominação macedônica ela vai se dar a partir de 338 a.C., com a vitória dos macedônicos, comandado por Filipe II na Batalha de Queroneia. Vale destacar o seguinte: no período clássico, que antecede o período helenístico, nós temos o enfraquecimento das cidades-estados gregas em virtude de conflitos internos. O principal deles é a Guerra do Peloponeso, que terminou em 404 a.C. O Filipe II conquista a Grécia Antiga, expande, ou seja, expande a Macedônia em direção ao sul da Península Balcânica, morre 2 anos depois, em 336, e é sucedido pelo Alexandre o Grande, que é o grande representante mesmo dessa dominação macedônica. Observem o mapa aqui, as fronteiras que ele chega a alcançar no norte da África, no nordeste da África, vai até as fronteiras da Índia, no Rio Hindu. Certo? Depois da morte dele, em 323, na Babilônia, nós temos a divisão desse mundo macedônico, com Seleuco, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu, certo? O que fica de importante nós destacarmos dessa dominação macedônica? A cultura helenística, que é a fusão de valores culturais da Macedônia, da Grécia para o Oriente. Nós temos 3 grandes centros da cultura helenística: Pérgamo, Antioquia e Alexandria, no nordeste da África, no Egito. E vai ser justamente em Alexandria que nós vamos observar a biblioteca, que é o grande centro que vai armazenar o conhecimento do mundo daquele período. Eram mais de 100 mil rolos de papiro, que representava, de certa forma, todo o conhecimento, todo o racionalismo, o cientificismo daquela época, certo? Observe aqui também tem uma imagem referente sobre isso. Alexandria merece especial destaque devido à sua biblioteca, que possuía mais de 100 mil rolos de papiro, reunindo praticamente todo o saber científico e filosófico da época. Esse é o período helenístico, esse é resumidamente o período helenístico, que marca o fim da história da Grécia Antiga. E vamos partir para Roma, localizada na Península Itálica. Os romanos vão se destacar também pelas contribuições deixadas para as civilizações ocidentais, especialmente o direito romano, o latim, o cristianismo. E a história romana é dividida em 3 grandes períodos: a monarquia, a república e o império, certo? E para nós começarmos a destacar a história de Roma Antiga, nós temos que observar a fundação de Roma. E aí nós temos 2 explicações, uma histórica e a outra lendária. A explicação histórica é que tu tens vários povos italiotas que vão formar Roma Antiga. Os ladinos e os sabinos vão construir uma fortificação por volta de 1000 a.C. para se proteger dos etruscos. Essa é a explicação histórica. A explicação lendária é que os irmãos Rômulo e Remo foram abandonados, amamentados por uma loba, como vocês estão vendo na imagem da escultura. Eles cresceram, o Rômulo matou o Remo e fundou Roma em 753 a.C. Essa história lendária da fundação de Roma está presente no livro Eneida, do Virgílio, um grande escritor romano do período, certo?
Então nós temos 3 grandes períodos, nós analisamos rapidamente a fundação de Roma. Esses períodos, na própria imagem está revelando aqui a monarquia, que para a maior parte dos historiadores ela é a partir de 753 até 509. Nesse caso aqui 1000, porque a fundação de Roma, a explicação histórica é do ano 1000 a.C. Depois a República é de 509 a 27 a.C. E o Império é de 27 a.C. a 476 da Era Cristã. Certo? O primeiro período que nós vamos destacar aqui é a monarquia. Nós temos reis, a maior parte dos reis do período monárquico romano são etruscos. Eles têm o seu poder, de certa forma, limitado pelo Conselho de Anciões ou pelo Senado. E tu tens uma Assembleia Curial, que é composta por cidadãos em idades militares, que acaba, de certa forma, participando dessa vida política da monarquia romana. O que vale mais destacar nesse período aqui é justamente a divisão social: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Quem eram os patrícios? Eram os grandes proprietários rurais, os únicos que possuíam um cargo político, religioso e militar. Eles eram considerados cidadãos romanos. E os plebeus eram trabalhadores livres, comerciantes, artesãos, considerados estrangeiros, porque eles normalmente eram frutos dessa expansão territorial romana, certo? Os clientes, eles eram plebeus que eram apadrinhados pelos patrícios. E tu tens os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou escravos por dívida. Então, nessa divisão social romana, patrícios, plebeus, clientes e escravos. O que vale destacar nesse momento? Os plebeus, eles não têm direitos políticos. Eles são comerciantes e artesãos. Participam ativamente dessas campanhas de expansão territorial, essas campanhas militares, mas eles percebem a sua importância para Roma, mas eles não têm direito à participação política. Então, a partir do momento que eles percebem a sua importância para a política romana, eles passam a reivindicar os seus direitos. E a maneira que eles tinham de reivindicar os seus direitos era não participar das campanhas militares. É como se fosse uma greve, um boicote militar. A partir de 493 a.C., nós temos algumas conquistas sendo adquiridas pelos plebeus. Eles se retiram para o Monte Aventino e se negam a sair de lá enquanto não forem contemplados com algumas conquistas sociais e políticas. Vejamos: conquistas sociais dos plebeus, boicote nas campanhas militares. Era a forma que eles encontraram de reivindicar sua participação política e social na sociedade romana. Os tribunos da plebe, 493, é a participação dos plebeus nos tribunais, nas discussões políticas de legislação romana. Depois nós temos a Lei das 12 Tábuas, em 450 a.C., que é justamente leis comuns para patrícios e plebeus. E nessas campanhas militares, tu tens alguns plebeus que se enriquecem, porque são comerciantes. Via de regra, eles empobrecem mais e os patrícios enriquecem mais. Mas tu tens alguns plebeus dedicados ao comércio que vão enriquecer. Então, em 445 a.C., tu tens a Lei Canuleia, que permite o casamento entre patrícios e plebeus. Quem eram esses plebeus? Eram os plebeus enriquecidos, que com status econômico podiam participar das famílias patrícias, ou compor as famílias patrícias. Né? A Lei Licínia, em 367, ela acaba com a escravização por dívida. Lei Eugúnia, ela iguala religiosamente os patrícios e plebeus, porque permite a participação dos plebeus nos colégios sacerdotais. E a Lei Hortência, de 287 a.C., ela vai tornar as decisões da plebe forças de lei.
Ou seja, os plebiscitos viram lei, podem virar lei na Roma Antiga através da Lei Hortência. Essas são algumas das conquistas sociais dos plebeus durante a República Romana, certo? Por falar em expansão da importância dos plebeus, nós vamos observar a expansão romana. No primeiro momento, eles vão se preocupar em ocupar a Península Itálica, o que se chama de expansão interna. Eles vão mandar legiões para o norte e para o sul e vão ocupar a Península Itálica. Isso é importante nós destacarmos, porque depois de ocupar a Península Itálica, os romanos vão voltar suas atenções para o mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo é controlado pelos cartagineses, que os romanos chamavam de punis, por isso guerras púnicas. Então, o que foram as guerras púnicas? Foi uma disputa entre romanos e cartagineses pelo comércio do mar Mediterrâneo, pelo controle do mar Mediterrâneo e pelas ilhas mediterrânicas, Costa Gastardense e Sicília, certo? Lá em 146 a.C., os romanos definitivamente derrotam os cartagineses e transformam o mar Mediterrâneo em Mare Nostrum. Observem aqui na imagem, guerras púnicas. Cartago era uma antiga colônia fenícia, cuja posição estratégica no norte da África facilitava a dominação da porção central do Mediterrâneo. Seu solo era fértil e bem cultivado. Os cartagineses, punis, haviam alcançado alto grau de prosperidade e seu comércio era realizado com boa parte do mundo conhecido. A partir da vitória dos romanos nas guerras púnicas, tu tens o controle do mar Mediterrâneo, o Mare Nostrum. Observem o mapa aqui, ó. Vocês observem que boa parte da costa mediterrânica é ocupada pelos romanos. Isso vai da Grécia Antiga, da Ásia Menor, até a Península Ibérica. E a porção africana de controle romano é justamente localizada em Cartago, que tem uma posição geográfica fenomenal. Era fenomenal para a época. Certo? E quais são as consequências dessas guerras, dessa expansão em direção ao Mediterrâneo? Tu tens um aumento do comércio, evidentemente, tu tens aumento dos impostos, a conquista de outros povos, mas principalmente nós vamos ter o quê? Uma economia romana cada vez mais escravista. Quanto maior a expansão, maior as guerras, maior a quantidade de escravos, que são prisioneiros desses conflitos. Certo? Então, observem aqui, consequências da expansão, aumento do número de escravos, tu tens uma classe militar que ganhando prestígio nesse momento, que é a classe equestre dos cavaleiros, que boa parte deles eram plebeus. Tu tens o empobrecimento dos plebeus, o enriquecimento do Estado, o aumento da produção agrícola, e tu tens, com a expansão, o controle sobre a dominação de outros povos com diferentes costumes, diferentes tradições, diferentes hábitos. Para isso ganha importância o direito romano. O que é o direito romano? É uma legislação comum para todos os povos romanos. Então, o direito romano ganha a sua devida importância na expansão territorial, porque eles precisam de uma legislação única que vai servir para todos os povos. Certo? Agora, essa expansão territorial, esse controle do mar Mediterrâneo, esse enriquecimento dos patrícios, empobrecimento dos plebeus, ou seja, essa dinâmica da República Romana, ela vai começar a ter problemas a partir do século II a.C. Nós temos 3 episódios importantes relacionados à crise da República Romana. A atuação dos irmãos Graco, os generais Mário e Sila e os triunviratos. Isso vai se dar de 133 a.C., que é o Tibério Graco, até justamente o fim do segundo triunvirato, que é o Império do Augusto.
do Otávio Augusto, certo? Então nós temos um período, a crise da República Romana, ela começa cronologicamente falando em 133 e vai até a criação do Império com Otávio em 27 a.C., certo? Qual é o principal destaque da atuação dos irmãos Graco? Eles querem diminuir o poder dos grandes patrícios, dos grandes latifundiários, e tentam promover uma reforma agrária. Os dois são tribunos da plebe, mas como ele vai mexer com o poder dos grandes latifundiários, dos grandes proprietários rurais, eles vão sofrer forte oposição. O Tibério e mais de 500 seguidores acabam sendo assassinados. Depois, o Caio Graco, ele assume em 123, promove uma lei que diminui o imposto sobre o trigo, a lei frumentária, certo? Facilitando, porque o trigo era matéria-prima do pão. E depois nós vamos ver o Otávio criando a política do pão e do circo. Então, o Caio, que também tem por objetivo diminuir o poder dos grandes latifundiários, ou seja, tenta promover uma reforma agrária, ele acaba se suicidando. Então, a atuação dos irmãos Graco lá na crise da República Romana associa ela a uma tentativa de reforma agrária. O Tibério foi assassinado, o Caio se matou, certo? Nessas campanhas militares, observem o seguinte: nós temos a atuação de militares que ganham prestígio, inclusive políticos. Uma outra situação importante é que entra nesse contexto de crise da República Romana, além da atuação dos irmãos Graco, que tentam promover uma reforma agrária, é uma série de revoltas escravas. A principal delas, pelo menos a mais conhecida, é comandada por Espartacus. Qual é o objetivo dos escravos? Os escravos são prisioneiros de guerra. Na antiguidade, na Roma antiga, o objetivo dessas revoltas escravas era justamente fugir de Roma. E para sufocar essas revoltas escravas, ganham prestígio generais, militares, que acabam atuando na pacificação desses conflitos. E dois generais se destacam na sua atuação política, inclusive, os generais Mário e Sila. Um mais popular, mais aristocrático, um mais popular, com aumento de soldo para os militares e tal, e outro mais aristocrático, que acaba com os benefícios que o general Mário criou. Observem o seguinte: em virtude das revoltas escravistas ocorridas no final da República Romana, ali faltou um A, sobretudo a comandada por Espartacus, os militares ganharam prestígio por pacificar esses conflitos. Nesse contexto, Roma experimentou os governos generais Mário, defensor das camadas populares, e Sila, defensor da aristocracia. Mário, 106 a.C., estabeleceu o pagamento de salários aos soldados, salário seria o soldo, né? Garantindo as suas participações nos espólios de guerra e nas terras conquistadas. Ou seja, os soldados que participavam das campanhas militares têm direito aos benefícios causados por essas campanhas militares. Essa foi a decisão do Mário. Sila, 82 a.C., perseguia a classe popular e restabeleceu os privilégios aristocráticos. Ou seja, um era popular e o outro mais aristocrático. Certo? Essa foi a atuação dos generais Mário e Sila na crise da República Romana. E aí nós temos os triunviratos. O que é os triunviratos? Tu tens 3 grandes representantes, boa parte deles militares, que vão acabar dividindo o império. Júlio César, Pompeu e Crasso são é o primeiro triunvirato. E deste primeiro triunvirato surge o quê? A ditadura do Júlio César. Júlio César derruba o primeiro triunvirato com o apoio popular, mas sem o apoio do Senado, estabelecendo assim uma ditadura. Ele é morto pelo Brutus quando ele vai receber títulos no Senado romano, ele acaba morrendo em 44 a.C., se não me falha a memória.
44. E depois assume o segundo triunvirato, que é o Otávio Marco Antônio Lépido. Otávio assimilou todos os títulos importantes de Roma, o Senado foi corrompido por Otávio, que tinha grande apoio militar. Se tornou o senhor absoluto de Roma. Ele é o primeiro imperador romano. Estado teocrático do Império. Otávio recebeu o título de Augustus, o divino. Por isso Otávio Augusto. Certo? E aí tu tens a consequência do primeiro triunvirato é a ditadura do Júlio César. A consequência do segundo triunvirato é o Império Romano com Otávio Augusto, o divino. Certo? E aqui nós temos o Otávio, que vai transformar o Senado em consultivo, vai diminuir os poderes dos senadores, vai estabelecer, vai criar, vai fortalecer as rotas comerciais dos romanos, vai criar a política do pão e do circo, que são os espetáculos públicos com pão. Isso já demonstra, de certa maneira, uma análise mais crítica, que a crise da República Romana ela vai ser herdada pelo Império. Né? A política do pão e do circo é isso, na minha interpretação. Tu tens um período de paz e prosperidade, chamado de Pax Romana, e um desenvolvimento muito forte das artes, com Mecenas, que era uma espécie de ministro. Tanto é bem verdade que esse desenvolvimento foi tão grande que depois, lá no Renascimento, no 300, no 400, no 500, nós temos o mecenato, que é justamente a atuação daqueles protetores dos artistas, certo? Porque nós temos o Renascimento como um resgate da cultura clássica. E um dos exemplos disso é a criação do mecenato, que remete ao mecenas, que é o ministro das artes, da cultura do Otávio, certo? Depois do Otávio, nós temos as dinastias, Júlio Claudiana, Flávios, Antonínios e Severos, e depois, principalmente, dos Antonínios, tu tens a crise do Império Romano. Observem aqui, Júlio Claudiano, período marcado por conflitos sangrentos entre o Senado e os imperadores. Nero foi o destaque dessa dinastia por ser responsável em incendiar Roma e por promover a primeira perseguição aos cristãos. Um detalhe importante que depois nós vamos falar do cristianismo. No governo do Otávio, no Império do Otávio, nasce Jesus na Palestina, que era uma província romana naquele período. Certo? Os imperadores dessa dinastia, com o apoio do exército, submeteram o Senado e governo de forma despótica. Essa dinastia dos Flávios. Dinastia dos Antonínios, período considerado de apogeu. O império atingiu sua maior extensão territorial, acompanhada de prosperidade econômica. O comércio se desenvolveu e houve um grande afluxo de capitais para Roma. Houve uma conciliação com o Senado. Destaque para o imperador Adriano, que invadiu a Palestina, o que causou a diáspora hebraica. Dinastia dos Severos. Durante essa dinastia houve crises internas, êxodo urbano, falta de dinheiro e pressão dos povos bárbaros nas fronteiras. Essa instabilidade levou ao declínio do Império. Então são essas 4 dinastias que vão entrar na cena política romana a partir do fim do governo do Otávio em 14 depois de Cristo, da era cristã. O que vale destacar aqui? Da dinastia dos Severos, que tu pega o final do século II e o início do século III, nós temos o início da crise romana. E o início da crise vai se dar justamente com a falta das guerras de conquista. Nós estávamos falando ali no governo do Otávio da Pax Romana, que é um período de paz e prosperidade, porque justamente não tínhamos, naquele momento, conflitos de resistência. Continuou a expansão, menor que a da República, mas continuou essa expansão até a dinastia dos Antonínios. Quando tu tens o fim das guerras de conquista, tu começa a crise do Império Romano, porque tu não tens mais escravos. Aliás, tu diminui a fonte de escravos, o que dificulta a economia.
Porque com a crise do escravismo, tu diminui a mão de obra, diminui a produção, aumenta o valor dos produtos, tu tem fome, tu tem problema no exército, tu tem que contratar mercenários, e esses mercenários, num primeiro momento, são germânicos, são bárbaros. O que são os bárbaros? São aqueles que não ocupam o Império Romano, que não falam latim. E eles são utilizados, num primeiro momento, como mercenários no exército. Observem aqui, ó, crise do Império Romano. E aqui nós temos elementos importantes, e o principal deles é a falta de guerra de conquista, que gera a crise do escravismo, a crise da economia. A queda de Roma em 476 para o Odoacro, rei dos Érulos, é uma consequência desses problemas internos que Roma tem desde o fim do século II. Com o fim das guerras de conquista, com a diminuição do número de escravos, a crise da economia escravista, tu tens baixa produtividade agrícola, fome, com a baixa produtividade tu tens a inflação, a contratação de mercenários, os camponeses viram colono, a lei do colonato, para fixar o trabalhador rural na terra, ele vai se transformar num colono. E os fatores externos são a expansão, são as invasões bárbaras, que num primeiro momento eles chegam pacificamente no Império Romano, são utilizados como mercenários, mas a partir dos hunos, e aí tu tens o Átila como grande representante dos hunos, eles acabam ocupando de forma violenta o Império Romano, até 476, quando tu tens a queda do Império Romano do Ocidente com a queda de Roma, certo? E aí nós temos nessa crise do Império Romano dois grandes imperadores, na verdade três: Diocleciano, o Constantino e o Teodósio. Diocleciano vai dividir o império em tetrarquias, papais, e vai ser o último grande imperador a perseguir os cristãos. O Constantino vai dar liberdade de culto aos cristãos, com o Edito de Milão em 313. Vai transferir a capital de Roma para Bizâncio, no Oriente, que vai ser rebatizada de cidade Constantinopla. Certo? E depois o Teodósio acaba, de certa maneira, se convertendo ao cristianismo e tornando o cristianismo religião oficial. Qual é a questão do cristianismo? Ele é uma religião que vai contestar esse domínio, essa idolatria que os romanos têm aos seus imperadores. Vai dizer que os pobres plebeus, que os escravos têm o seu lugarzinho no céu, por isso que ele é bem quisto pelas camadas mais baixas de Roma, certo? E por isso que eles vão ser perseguidos. A partir do Nero até o Edito de Milão com Constantino em 313. Observem aqui. Imperador Constantino reconheceu o cristianismo, ou seja, ele tornou, com o Edito de Milão, ele deu liberdade de culto aos cristãos. Isso é importante. Lei do colonato busca estabilizar a produção rural frente à escassez de mão de obra com a obrigatoriedade da fixação do colono na terra. Já se dava o início do processo de substituição do trabalho escravo pelo trabalho servil. Fundação da segunda capital, Constantinopla, hoje Istambul, situada no Oriente, com a função de garantir a proteção da fronteira oriental. Esse é o Constantino. O Teodósio pacificou os visigodos, Batalha de Adrianópolis. Depois da Batalha de Adrianópolis ele pacificou os visigodos. Se converteu ao cristianismo em 380, tornou o cristianismo religião oficial em 391. E em 395 tu tens, após a morte, a divisão do Império. O Império Romano do Ocidente, capital em Roma, com o Honório, o Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla, com Arcádio. Certo? Isso é importante. Ainda sobre o cristianismo, nós temos o que? Surgiu na Palestina
paulatinamente difundiu-se no Império Romano. Como era uma religião que criticava a idolatria dos imperadores, foi duramente reprimida, sobretudo a partir de Nero. Outra mensagem cristã que contribuiu para a sua popularização foi o fato dos escravos terem salvação. Os escravos e os plebeus pobres, né? O último imperador que perseguiu os cristãos foi Diocleciano. Em 313, através do Edito de Milão, Constantino deu liberdade religiosa aos cristãos. Em 380, o imperador Teodósio se converteu ao cristianismo, até que em 391 tornou-se religião oficial dos romanos. Isso talvez seja uma das maiores contribuições dos romanos, juntamente com o direito, que tem o direito público e o direito privado. O jus civilis, o direito civil, o direito da gente e o direito natural. Essa é a divisão do direito romano, que depois vai ser codificado pelo Justiniano lá no Império Bizantino. O que vale destacar aqui nessa fase final da aula? Nós temos o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente a partir da morte do Teodósio. O que cai para os bárbaros é o Império Romano do Ocidente, é Roma. O Império Romano do Oriente permanece e aí tu tens o Império Bizantino que se estuda no período da Idade Média. Tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima aula.